tarde para você, Globo Esporte no ar. Hoje tem Flamengo em campo pelo Brasileirão. Jogo contra o Vitória em Salvador, com transmissão ao vivo do Sport TV às 9h30 da noite. O Juliano Lima já está no Barradão, sabe tudo de Flamengo. Boa tarde para você, Juliano. Oi, Débora, tudo bem? Abraço para você, para todo mundo que está ligado no Globo Esporte. O Flamengo busca a primeira vitória nesse Campeonato Brasileiro. Até aqui, uma derrota e um empate na competição. Pelo intervalo curto entre uma partida e outra, o Flamengo jogou contra o Sampaio Corrêa no sábado pelo Campeonato Carioca e tem um jogo de hoje pelo Brasileirão contra o Vitória. O técnico Filipe Luís deve mexer no time e deve colocar em campo os jogadores que não foram relacionados na última partida. 4 deles devem ser titulares: o goleiro Rossi, o zagueiro Léo Ortiz, o lateral esquerdo Alexandro e o meio-campo Arrascaeta. Vamos falar um pouquinho desse provável Flamengo para o jogo de logo mais, Débora, que deve ter o goleiro Rossi, Emerson Royal, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alexandro, aí no meio-campo Everton Araújo, Pulgar, Arrascaeta e lá na frente Samuel Lino, Paquetá e Pedro. Esse deve ser o provável Flamengo para o jogo de logo mais. Tem jogador que está deixando o clube, viu? O Alan acertou o empréstimo com o Corinthians. O Flamengo chegou a um acordo com o Corinthians, empréstimo até o final do ano. O Flamengo não vai receber uma compensação financeira, mas o Corinthians vai pagar o salário do Alan até o final desse empréstimo. O Alan, que marcou pela última vez pelo SJK da Finlândia em 2015. Esse foi o último gol dele profissional. E com a saída do Alan, quem está ganhando espaço é o Everton Araújo, cria do Flamengo. O Filipe Luís elogia muito esse jogador, foi muito bem contra o Sampaio Corrêa e tá abrindo passagem aí, ganhando espaço nesse meio-campo do Flamengo. Vamos ver a reportagem do Fábio Jupa. No elenco milionário, cheio de estrelas, a principal função dele é correr para que os outros brilhem. E Everton Araújo tem dado conta do recado. Fico muito feliz por ele, porque eu sempre acreditei nele. E ele foi um cara muito cobrado e criticado, e para mim, na minha opinião, injustiçado durante muito tempo, e ele nunca deixou de trabalhar. Aliás, ao contrário, cada vez trabalha mais. No início de temporada em que o Flamengo ainda busca a melhor versão do time, as atuações do volante têm chamado a atenção. Nas 2 vitórias da equipe no ano, contra Vasco e Sampaio Corrêa, Filipe Luís deixou Everton em campo do início ao fim. Sou um cara que trabalha muito durante os treinos, e isso a comissão dele vê. E quando precisar de mim, eu vou sempre estar pronto. Com Jorginho em recuperação de uma lesão muscular, Saúl de uma cirurgia no calcanhar e De La Cruz sempre sujeito a controle de carga, a tendência é que Everton Araújo ganhe cada vez mais minutos, talvez já a partir do jogo de hoje à noite, contra o Vitória no Barradão. A versatilidade tem sido uma vantagem. Com o Pulgar jogando, Everton Araújo atua como segundo volante. Na goleada sobre o Sampaio Corrêa, foi primeiro, com Paquetá mais à frente como segundo homem de meio campo. E agradou em cheio. Verdade que ele está num grande momento, está muito bem, cobre todos os espaços. Eu busco aprender diariamente com eles, sou um cara que priso muito a escutar, a ver o que eu posso fazer para melhorar todo dia, para me melhorar. Então acho que isso está me ajudando e evoluindo, e graças a Deus quero ajudar o Flamengo cada vez mais e estar cada vez mais em campo jogar. O garoto tá mandando bem. E quem tem uma boa lembrança lá do Barradão é o Paquetá. Dá só uma olhada, olha. Primeira rodada do Brasileirão de 2018, Juizão apitou a saída de bola entre Flamengo e Vitória. A bola foi para a defesa e aí começou a jogada de pé em pé. A gente está acompanhando junto. Ó. O Flamengo sai para o ataque até a bola chegar no Vinícius Júnior. Ele mesmo tocou para o Paquetá bater de primeira. Gol com 15 segundos de jogo. O gol mais rápido do Flamengo na história do Brasileiro. A partida terminou empatada em 2-2 e a gente fica imaginando, será que o Paquetá marca hoje rapidinho assim? Será? Olha, Venei, sabe de uma coisa, gente? O Flamengo entra em campo hoje, mas não é campeonato carioca não, meu povo. É campeonato brasileiro. Vai enfrentar o Vitória no Barradão em busca dos primeiros 3 pontos do campeonato. Você pode falar o motivo do jogo ser hoje? Posso. Tá, depois o Venê vai explicar, uma terça-feira, né, pois de Série A. O Venê explica por que esse jogo vai acontecer hoje. A gente vai ver o VT da preparação do Flamengo para essa partida. Rodou. Após a goleada, mais um desafio pela frente, de olho nos 3 pontos. O Flamengo já está em Salvador para encarar nesta terça-feira o Vitória no Barradão, às 9h30 da noite, pela 3ª rodada do Campeonato Brasileiro. O rubro-negro carioca busca o primeiro triunfo na competição.
Até o momento, a equipe comandada pelo técnico Felipe Luiz soma apenas 1 ponto, conquistado diante do Internacional no Maracanã na rodada anterior. Para a partida, o Flamengo não irá contar com Jorginho, que segue na recuperação de uma lesão muscular. O lateral Varela, com dores no tornozelo direito, não foi relacionado para o confronto. Luiz Araújo também desfalca por estar em processo de condicionamento físico. Para aqueles que acreditam em coincidências do destino, no ano passado, os primeiros 3 pontos somados pela equipe carioca aconteceu contra o Leão no Barradão. O placar da partida terminou em 2-1 e os gols foram marcados por Bruno Henrique e Arrascaeta. O camisa 10 uruguaio está relacionado para o duelo e pode ser determinante em campo para que o Flamengo vença e vá para a parte de cima da tabela. No ano passado, o rubro-negro também goleou o Vitória por 8-0 na partida de volta. O campeonato está só no começo, mas somar pontos, principalmente nas primeiras rodadas, pode garantir uma tranquilidade maior lá na frente para o atual campeão brasileiro. Muito bem, Vene Casagrande, explica pro povo por que esse jogo é hoje, terça-feira, jogo de Campeonato Brasileiro, Flamengo e Vitória, Vene. Eu confesso que eu também fiquei com essa dúvida e fiz o questionamento à diretoria do Flamengo para saber se foi um pedido do Flamengo jogar numa terça-feira à noite. E a resposta que eu tive que foi uma escolha da emissora que transmite a partida. Ou seja, não foi uma decisão do Flamengo e nem da CBF. Foi o direito que a emissora pediu e assim vai ser feito. Então, para aqueles que estão se questionando por que o jogo é terça-feira à noite, a resposta é essa, Fernandinha. Eu vou pedir daqui a pouco pro nosso Crio, o Cris está de férias, nosso Anderson, separar a imagem lá de fora, pra gente mostrar pro povo que não é do Rio de Janeiro e pro povo do Rio também, como é que tá o clima, você que vai sair de casa, daqui a pouco vai sair pra trabalhar, se tá chovendo, se não tá, se tá nublado, se tá só com gotinha. O importante é esse momento, colocar o guarda-chuva na bolsa, que, aliás, eu nunca passei um tempo, Vene Casagrande, com fevereiro assim. Vocês lembram disso? Não. E chuva, e taca-lhe chuva, e taca-lhe chuva. Tá aí, ó, um tempinho dublado, mas não tá chovendo. Eu tô olhando aqui pela nossa janela, a janela da Isabelle Benito, que é uma janela cara, que fica bem aqui. Não tá chovendo, tá um negócio aqui. Não precisa de casaco, mas precisa de guarda-chuva. E tem alerta de chuva. Quando toca o negócio do celular, é igual quando tocava lá no Plim o negócio do... Sim. Lembra? Sim. O negócio de notícia ruim? Sim. Lembra Sim. disso? Que você era criança, até que Do saía nada. a alma no teu corpo. Que você tchucu. Aí agora quando toca, que é um barato, né? Imagina, todo mundo hoje tem o teu celularzinho aí, pra quem não tem, um conta pro outro. Negócio de alerta de chuva, fica de olho. Hoje tem alerta de chuva, então leva o guarda-chuva e dependendo se você for só dar um rolezinho, fica em casa, né, assistindo o SBT. Ó, o Flamengo divulgou a lista dos relacionados para esse duelo contra o Vitória. Esse jogo é hoje. Como a gente já falou aí no VT, o Jorginho, o Varela e o Luiz Araújo desfalcam o Flamengo. Tem mais alguém de fora, Vene Casagrande? Não, tá bom, né? Acho que tá bom. É Como muito que ele desfalque é guloso, já, né, né? Lucas? Que é muito, né? Não é possível. É muito desfalque já, Todo mundo né? tem um desfalque. Não, mas de olha vez em só, quando. o Flamengo tem 4 desfalques. Saúl, né, que vai demorar a voltar. Jorginho, que pra mim é um baita desfalque, titular absoluto. Luiz Araújo, que é um jogador importante. E o Varela, que hoje é titular absoluto também. Aí ele na tá lateral reclamando, ô Lucas, que ele tem o Alexandro, que ele tem o Bruno Henrique, Não, que ele não tem o reclama, Carrascal, Fernandinho. que ele tem o Danilo, que ele tem esse homem. Ô, Chato, Vene, né? Insuportável. É por isso que eu De falo. Arrascaeta, Muita gente De La reclama de Cruz. barriga cheia. Muita gente reclama de barriga cheia. Olha aqui, ó. Elenco fraco, o né? Emerson Royal, que já tá deixando de ser gelatina. Hein, Vene? Pois é. Olha esse elenco, mais ou menos, hein, Lucas? Será que bom, agora né? vai? Esse negócio de vencer, não sei o quê? Muito bom o elenco do Flamengo, né? Só que, infelizmente, veio de algumas partidas sem vencer, né, Fernandinha? Crise na Gávea? Eu fiquei um tempo fora e eu não vi o Flamengo vencer. Venceu o Sampaio Corrêa sábado, né? E ponto. Venceu não. Goleou. Ah, Vene, para Só com isso. 7-1 só. Para com isso, Ó, o Vene. Sampaio Corrêa é Para. fraco, mas ninguém faz 7-1 no Sampaio Corrêa, pelo né? amor de Deus. Só que hoje no Barradão sei não, hein? Sei não. É meu amigo difícil. Jair que ainda tá lá? É o seu amigo Jair Jair, é o nosso Ventura. amigo Jair. Inclusive, ele assiste ao programa às Beijo vezes, pra tá? ele, adoro ele. Outro dia eu deixei minha camisa do Brasil lá pro pai dele assinar pra Nossa, mim. que honra. A família toda. Você a se Jana, lembra irmã a dele. última vez que o Flamengo ficou 3 jogos seguidos sem vencer no Campeonato Brasileiro? Em Lembro. 2024 com o Tite. Caramba. Ah, é?
Começou a pressão pra cima do Tite. Se perder hoje, é crise? Não vai ser crise. Será que não? Não vai ser crise. Tá Mas onde o quando Flamengo você no fica brasileiro? com 40% de aproveitamento, é crise. Aí vem falar. Aí vem reclamar do Diniz, aí vem falar que o Diniz é fraco. Ô, Fernandinho, o Flamengo ano passado ganhou Libertadores, brasileiro. O cara tá 15 anos sem título, pô. Aí Mas quando eu falava no ano passado do ano retrasado, ele dizia: quem vive de passado é museu. Porque eu tô debruçado em 2024 até agora. É isso aí. Lucas, Passou a temporada, Fernanda. E o Flamengo é 2 vices seguidos, é importante lembrar, né? O quê? Ué, Mundial Intercontinental, a Supercopa. Esses são os últimos. Quais são, então, os últimos confrontos valendo o título? O Flamengo é o quê? 2. Eu já Então, abre falei, teu o olho, Flamengo Nenê. volta ativa depois do Carnaval. É igual Muito muita bem. gente aí no Brasil. E olha, e como a gente falou ontem na informação do drone do Venê, o volante Alan tá indo pro Corinthians. Mas eu quero que você explique, o Venê Casagrande, por que o Flamengo decidiu reforçar um rival por título? Porque a gente viu o Corinthians ganhou a Supercopa em cima do Flamengo, ganhou a Copa do Brasil em cima do Vasco da Gama. Por que reforçar um rival como o Corinthians de graça? Porque ele foi de graça, né? É um bom questionamento, Fernandinha. Inclusive, várias pessoas da torcida do Flamengo estão questionando isso. Por que o Flamengo simplesmente cedeu o jogador de graça assim pro Corinthians? Primeiro, não tinha nenhuma outra proposta que o Flamengo recebeu para receber por um valor pelo empréstimo. Era só essa. O São Paulo também, por exemplo, queria um jogador de graça, sem pagar. Provavelmente, se o Vasco fizesse uma proposta, seria sem pagar também. Então, assim, não tinha nenhuma outra proposta. Segundo, é um jogador extremamente caro. Só para os torcedores terem noção, o Flamengo vai ter uma brecha na folha salarial de pelo menos 12 milhões de reais no ano com a saída do Alan. E ele era um jogador pouco utilizado. Então, o Flamengo ficou assim, sem o que fazer. Ou você mantém o jogador custando caro e não entrando em campo porque ele não estava sendo utilizado, ou você cede esse jogador para um outro clube, no caso o Corinthians, para ele se valorizar e quem sabe voltar ainda mais valorizado na temporada que vem. Ah, mas tem opção de compra. 2 milhões de euros por 60%, eu acho muito pouco provável que o Corinthians faça esse investimento. E mesmo que faça, estamos falando de mais de 12 milhões, 13 milhões, 14 milhões, 15 milhões de reais pelo volante Alan por 60%, o Flamengo ainda mantendo 40%. No fim das contas, eu achei uma boa negociação, porque era um jogador que custava extremamente caro para a folha salarial do Flamengo e agora ele vai performar lá no Corinthians e pode voltar ainda mais valorizado. Tô querendo olhar aqui quantos anos ele tem. Quantos anos ele tem? 28 anos, quer dizer, é uma idade ok, não tá nem velho e nem é um garotinho, que é o que a gente chama aí, 27, 28 anos, a idade onde você tá no ápice da sua carreira, da sua forma física, o ápice da experiência ali. Claro que você vai ficar mais velho, você vai ficar mais experiente, mas você vai perder um monte de valências, né? Elas vão acabar, vai diminuindo com o tempo. Então, 28 anos é o prime do jogador de futebol, quer dizer, não é nem velho nem novo. E se ele arrebentar, Lucas, será que... Porque ele não aconteceu no Flamengo, mas ele tem qualidade, não é um jogador ruim, ele não vale esse valor à toa, né? Ele ficou quantos anos no Flamengo? 2 ou 3? Ah, ele chegou com o Sampaoli, quase 3 anos. Quase 3 anos. E não aconteceu. Chegou no momento em que a gente viu o time do Flamengo e quando ele entrava, você reparava o número de prateleiras abaixo que ele era. Mas eu não sei se ele estava ou se ele era. O que será, Lucas? Se ele está realmente nessa prateleira, esse é o que ele pode entregar, ou se ele não aconteceu no Flamengo? Então, Fernandinha, eu tenho uma opinião muito diferente com relação até a grande maioria com relação ao Alan, tá? Eu acho que o Alan é um grande jogador, só que o Flamengo é uma panela de pressão de fato. E o Flamengo, ele é um clube que ele tem o poder ou de levar o jogador para cima ou levar o jogador muito para baixo. E foi isso que aconteceu com o Alan. Mas a torcida, de uma forma geral, os torcedores, de uma forma geral, esquecem que há um Alan antes do Flamengo. O Alan, em 2019, no Fluminense, gente, ele joga muita bola. O Alan era um dos grandes destaques ali do meio-campo do Fluminense. O Alan, no Atlético Mineiro, ele conquista a Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro, salvo engano, em 21. Ele é um dos grandes destaques do meio-campo do Atlético, ao lado, inclusive, do Jair, volante do Vasco. Só que não aconteceu. O Alan passou esses 3 anos no Flamengo sempre com uma expectativa de começar a jogar e nunca foi o Alan
que chegou a ser esse protagonista do Atlético e ser esse protagonista do Fluminense. Então você acha que ele tá numa prateleira maior do que ele apresentou no Flamengo? Sem dúvida, eu acho sim que ele tá. E há uma grande expectativa agora para ver quem será o Alan do Corinthians. Eu tenho algumas dúvidas com relação ao período dele com o Dorival. Ele chega a jogar com o Dorival, Vene? Ele chegou a jogar com o Dorival, porque sim. o Sampaoli sai e chega o Dorival. Sim, né? Exatamente. O Dorival, inclusive, foi peça muito importante na contratação do Alan, porque ele ligou 2 vezes para o jogador, para, entre aspas, convencê-lo a ir para lá. E o Dorival apresentou o projeto. Eu concordo com o que o Lucas disse. Ou seja, o Dorival Exatamente, sabe o potencial do jogador, com certeza. né? Então, acho que nas mãos do Dorival, creio que o Alan possa recuperar esse futebol do Atlético e do Fluminense que não foi apresentado no Flamengo, né? Isso. Então você acha que vai resgatar? Pode resgatar? Pode. Não, eu também acho que pode resgatar. Acho, inclusive, que ele vai ter mais oportunidade no Corinthians. Mas a gente não pode deixar de mencionar que ele, em vários momentos, teve oportunidade. Perfeito. Só que ele não performou aquilo que muita gente imaginava, e não só por culpa dele também. Teve o contexto de Flamengo, mudança, eventualmente, lesões, porque ele teve muitas lesões também. Então, assim, é um jogador de muita qualidade. Mas hoje, para jogar no Flamengo, o sarrafo é muito mais alto. A disputa é muito mais alta. Até característica de jogo. Por exemplo, o Pulgar, ele é um jogador mais de marcação, mas que chega bem ao ataque. Tem passe que quebra a linha adversária. O volante Alan nem tanto. Agora, a gente repara que tem jogador que às vezes tem muito potencial, mas ele precisa estar encaixado no clima do lugar. Ele precisa estar adaptado ao local. E você viu que reparou que o Alan realmente, ele não adaptou. Não estou falando que ele não gosta ou que ele gosta, estou falando que ele não aconteceu. O Vene falou, ele teve várias oportunidades, começando como titular, de agarrar a vaga dele. E você via que parecia que ele estava fora do sync ali, né? Que tava todo mundo correndo pra lá e ele corria pro lado oposto. Acho que não houve uma identificação, e ele tem qualidade. Né, não sei o que aconteceu. Às vezes acontece isso, né? O jogador é bom, mas ele tá num ambiente errado. Eu tenho essa sensação também. Ele não estava 100% feliz. É isso. Perfeito. Eu tenho essa sensação. É sensação, não é informação. Exatamente. Seria leviano da minha parte eu afirmar isso. Ô, Vene, você tem drone do Marcos Leonardo, o Flamengo não tem mais interesse nele, o que aconteceu? Vamos lá, tá tendo um debate aí, porque tá saindo muitas notícias dizendo que o Felipe Luiz vetou a contratação do Marcos Leonardo, e isso não procede, pelo contrário. Em agosto de 2025, o Flamengo chegou a um acordo com a Al Hilal para acertar a contratação de Marcos Leonardo. E no dia 30 de agosto, o principal representante do Marcos Leonardo virou para o José Boto e falou, olha só, tive uma conversa com o jogador e o jogador disse que não quer ir para o Flamengo nesse momento porque ele prefere ir para o São Paulo caso ele retorne ao futebol brasileiro, porque gostaria de realizar o sonho de seus familiares que torcem para o São Paulo. E de lá para cá, o Flamengo não tentou mais a contratação desse jogador. Então eu estou afirmando isso porque tem muita gente botando na conta do Felipe Luiz que o Felipe Luiz vetou a contratação desse atleta. Na verdade, quando o Flamengo quis ele, foi ele que não quis o Flamengo. Então, depois disso, o Flamengo não fez mais nenhum movimento e nem fará nenhum movimento para tentar a contratação do Marcos Leonardo, porque o Flamengo entende que ele desdenhou do clube. Dito isso, não tem Marcos Leonardo nem Flamengo. Eu sabe o que eu gosto, Lucas? De pessoas bairristas. Sabe aquela pessoa que tem mó dinheirão? Tu tá rindo, Vene? Sabe, aquela pessoa que tem mó dinheirão. Aí tu fala, pô, irmão, tu mora onde? Pô, eu moro lá no Meia. Aí tu olha, pô, não é possível. Aí tu vai na padaria, o irmão... Eu trabalho com uma, cara. Eu não falei nome, hein? Aí tu vai na padaria, tu acha aquela pessoa de chinelo lá no Meia. Pô, essa pessoa mora aqui no Meia. O pessoal geralmente vai pra Barra, né? Vai pra Zona Sul, né? Isso chama a gente no Rio de Janeiro, chama de bairrista. O cara tem a grana, mas ele não se muda do lugar que ele ama. Um apego emocional, né? É mais ou menos assim, hein, Lucas? Que o rapaz, poxa, assim, o cara é profissional, tá? Ele recebeu uma proposta do Flamengo. Perfeito. Se a gente olhar hoje aí, alguns times podem brigar. A gente pode jogar o Cruzeiro, pode brigar. O meu Fogão pode brigar. O Fluminense pode brigar. Mas vai brigar. Quem que a gente fala? Vai brigar pelo título. Palmeiras e Flamengo. Esses são dois times que na última década a gente entende que eles vão brigar por alguma coisa. Podem não ganhar, porque é do futebol, mas vão brigar por título. E o Flamengo tá aí nessa seara. Salário em dia, tudo bonitinho, tudo legalzinho. São Paulo, na minha opinião, é um dos maiores clubes do Brasil. Se você olhar a história de São Paulo, os títulos de São Paulo mundial, que tem a Pampa, é um super clube. Mas a situação financeira atual, por brigar por coisas,
O Flamengo hoje, no ano de 2026, é um Flamengo que, enquanto profissional, te entrega mais possibilidades, correto? Com certeza. Tá todo mundo concordando Sim. comigo? Mas o rapaz é bairrista. E eu gosto de gente bairrista, Lucas. Eu acho legal. Ah, mas é que é o Flamengo. Não quero. Só vou pro São Paulo, que a minha avó é São Paulo. Eu gosto de comer bolo com a minha avó tomando café. Hein? Botafogo precisava de mais gente bairrista. Aí não. Toma! Que vacilo, Fernandinha. Mas olha só, você construiu. Mas você construiu um enredo, eu tive que falar. Se o Botafogo tivesse mais jogadores bairristas, ia ser uma beleza. Eu vou falar uma coisinha no ouvidinho dele, tá? Eu vou falar uma coisa no ouvidinho. Você tá arrumando ideia pra não voltar, hein? Vai! Sabe quando você quer uma gata e ela não te quer, que ela tá com outro gato? Aí o outro gato deu um pé na bunda dela. Ela ligou. E o gato falou, eu não quero você mais. Eu não tô podendo ficar contigo, te assumir. Aí a gata vai lá e te liga. Entendeu, né? É isso. Eu entendi. Ah, já que não me quis, eu vou pra outro. É isso. Ó, Fernandinho, deixa eu só ler a mensagem que o empresário mandou pro José Boto no dia 30 de agosto de 2025. Só vou ler a primeira frase. Olá, Boto, tudo bem? Tive uma conversa com o jogador e ele, se vier ao Brasil, vai querer realizar o sonho da família, que seria jogar no São Paulo. Bairrista, Lucas. Perfeito. Fernandinho, a gente brinca, mas eu acho, assim, uma decisão estranha, né, do Marcos Leonardo. Você É um acha? apego ao clube. Eu creio que sim, por conta do Flamengo em si. E hoje, olhando até o cenário do Flamengo, tá? Começo de temporada de 2026, eu estava até falando no off aqui com o Venê sobre a situação do Pedro, né? Eu sou muito sincero, eu acho que o Pedro hoje não desempenha para ser o titular do Flamengo, só que não há um reserva, não há um jogador ali para disputar a posição com o Pedro. E nesse atual momento, se o Marcos Leonardo estivesse no Flamengo, eu acho que o Marcos Leonardo seria titular, inclusive. Ele é bom jogador, né? Pelo Mundial de Clubes do ano passado, pelo que ele jogou no Al Hilal, eu vi o jogo de Al Hilal e Manchester City, o Marcos Leonardo ele coloca a bola embaixo do braço e resolve aquela partida. Não sei se vocês lembram desse jogo, o Marcos Leonardo joga muita bola, gente. Então, assim, com todo respeito do mundo ao atleta, mas é uma decisão, não vou falar inacertada, mas é uma decisão meio... Mas olha só, eu tô brincando, mas essa questão do bairrista, gente, é muito parecido. Você não entende, porque a pessoa pode ter mais qualidade de vida e de segurança e de tudo em outro bairro, mas é um afeto, um apego, uma questão de realização de vida mesmo, que às vezes o olhar das pessoas são diferentes, né? Ele, enquanto profissional, se você pensar hoje num desempenho que ele possa ter para ganhar título e tal, obviamente que a escolha dele seria, obviamente, Flamengo, por tudo que eu já coloquei aqui, respeitando São Paulo, já botei tudo em xeque aqui. Só que o cara tem um coração falando mais alto. E já vimos alguns casos assim no futebol. Eu tenho uma opinião, assim. Isso é opinião, tá, galera? Não é informação. Eu acho que o empresário quis fazer leilão. Jura? Aí a história muda. Eu tenho essa visão. Você acha, Porque Venê? se partisse do jogador dizendo para um dirigente do Flamengo, aí eu ia acreditar 100% que seria um sonho familiar. Ele jogar no São Paulo. Você acha, Venê? Agora, o empresário virar e falar que conversou com um jogador, que ele prefere ir para o São Paulo, gente, assim, eu acho que quis fazer leilão. E aí, quando começa assim, isso aí para Flamengo aumentar... me oferece um salário maior. Entendi. É isso, que aí eu vou. E o Marcos Leonardo é cria do Santos, né, gente? É importante lembrar Ainda tem isso, né? O Marcos Leonardo é cria do Santos. Ele joga no rival, ele jogou no rival, ele é cria do rival, ele é cria da Vila. Então, assim, ele jogar no São Paulo é algo que até tem um certo impacto, né? É um jogador cria do Santos querendo jogar no seu maior rival. Por exemplo, o Flamengo ofereceu 30 milhões de euros no Caio Jorge. Durante as suas férias, Sim. você deve ter acompanhado. Eu não, eu tava de férias, eu não quero saber de futebol quando eu tô de férias. Ah, mas chegava lá. Chegava. Alerta. Meu Deus, Flamengo, 30 milhões, Caio Jorge. Não, mas brincadeiras à parte. Por exemplo, 30 milhões de euros hoje vale mais o Marcos Leonardo do que o próprio Sim. Caio Jorge. Concordo. Eu particularmente acho isso. O Flamengo negou qualquer interesse no meio-campista Matej Kizliak após rumores vindos da Rússia nas últimas horas. O nome do jovem do CSKA foi citado por portais europeus e passou a circular nas redes. Internamente, porém, o clube afirma que não há negociação em andamento. A diretoria trata a informação como improcedente. De acordo com o jornalista Pablo Rafael, uma fonte ligada ao Flamengo confirmou que não existe conversa pelo atleta. O clube reforçou que não fez sondagem nem iniciou tratativas. O posicionamento foi dado após a repercussão das notícias no exterior. O tema ganhou destaque entre torcedores. O nome de Kizliak havia sido mencionado pelo portal Eurofutebol como possível alvo do futebol brasileiro. O meia é considerado promessa e tem valor de mercado elevado.
Segundo dados do Transfermarkt, a avaliação gira em torno de 20 milhões de euros. Mesmo assim, o Flamengo não se movimentou. O Flamengo está disposto a fazer um alto investimento no mercado em busca de um atacante de peso para a próxima temporada. Mesmo contando com Pedro e Bruno Henrique como referências no setor ofensivo, a comissão técnica entende que o elenco ainda pode ganhar em variação. O técnico Felipe Luiz deseja um jogador com características diferentes das atuais opções, que vá além do faro de gol e ofereça mais mobilidade, intensidade e versatilidade ao ataque rubro-negro. Após o término da última temporada, diversos nomes foram ligados ao mais querido, mas nenhuma negociação avançou. Agora, o cenário é diferente. A diretoria rubro-negra sinaliza que está disposta a investir forte para trazer um grande nome do futebol europeu e elevar ainda mais o nível do elenco. De acordo com informações do jornal inglês Sky Sports, o atacante João Pedro, atualmente no Chelsea, entrou no radar do Flamengo. O jogador, que já despertou interesse de outros clubes no passado, estaria sendo monitorado de perto pela diretoria carioca. Ainda segundo as informações, o diretor de futebol do Flamengo, José Botto, chegou a entrar em contato com os agentes de João Pedro no fim do ano passado, em um momento em que o atleta vivia uma fase de baixa no clube inglês. Na ocasião, porém, a resposta do staff foi negativa. O jogador não tinha intenção de retornar ao futebol brasileiro naquele momento. Com a nova postura do Flamengo no mercado e a disposição para investir pesado, a diretoria continua se movimentando em busca de reforçar seu elenco estrelado e atender ao pedido de seu treinador. Bom torcedor rubro-negro, agora eu quero saber de você. O atacante João Pedro teria sido um excelente reforço para o mais querido? Coloque sua opinião nos comentários, não sei se você sabe. Mas sua opinião é muito importante para o Flamengo. A qualquer instante eu volto com mais uma notícia do mais querido.